Então, a precificação, gente, é um dos maiores desafios do empreendedorismo, isso segundo o Sebrae, tá? E é mesmo. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso de formação em Pilates, lá em 2009. Eu fiz o curso, tinha uma abordagem técnica legal, aprendi, e daí nesse curso tinha um módulo sobre gestão de estúdio, um módulo que durou cerca de 20 minutos, e daí eles falaram sobre, né, como você abrir um estúdio de Pilates, e dentro desse momento foi falado a respeito de definição de preço. Né? Como que você define os preços no estúdio? Né? E qual foi a orientação? A orientação era o seguinte: você vai ligar para um ou dois ou três concorrentes, né, vai perguntar quanto eles estão cobrando e vai colocar o seu preço ou um pouco acima ou um pouco abaixo. E é assim que você precifica no estúdio. Né? E aquilo me incomodava demais. Por quê? Poxa, o meu espaço, a minha estrutura é diferente da estrutura deles. O meu, não que fosse grande a minha estrutura ali inicial, mas eu queria pensar que era de precificação era algo individualizado, personalizado. Né? Então, foi algo que começou a me incomodar, né? E eu comecei a estudar sobre isso. Eu fiquei obcecado, eu fui ler sobre precificação, eu descobri que o Sebrae tem um e-book com mais de 100 páginas só sobre precificação. Eu fiz um curso na ForBlue de precificação, então eu sou formado em precificação, né? E o que eu descobri, gente? Eu descobri que é um assunto, né, extremamente, né, complexo, que não pode de modo algum ser levado de maneira leviana, né, assim dessa forma tão simplista, né, de vou ligar para um ou dois ou três concorrentes e colocar o meu preço perto do deles, né? Não, existe método a definição de preço. Dentro dos diversos métodos, né, você vai descobrir ali o método do markup. Daí dentro do markup tem o markup multiplicador, o markup, né, divisor, o markup, né, derivado, a precificação baseada em custo, baseada em lucro, baseada em ponto de equilíbrio, enfim. Né, eu fiquei, né, abismado com o tanto de informações que tinham a esse respeito, né? E eu desenvolvi uma ferramenta de precificação. Quando você coloca os dados do teu negócio, ela já oferece sugestões de planos baseadas no teu negócio, né? E hoje a gente vai falar qual foi a conclusão que eu cheguei com tudo isso. Que no mundo do Pilates existem dois erros fatais na precificação. Quem sabe você esteja cometendo um deles, né? Ou até os dois. Então, dois erros fatais. Fatais por quê? Porque são coisas que podem matar o teu negócio. Né? O primeiro erro fatal é definir os seus preços só se baseando pela concorrência. Então, por quê? A tua estrutura não é a estrutura do concorrente. O que você investe, né, a tua forma de comissionamento, né, o teu aluguel, o teu condomínio, a tua estrutura, né, de despesas não é a mesma que a do teu concorrente. Por isso é necessário ter uma abordagem específica. Né? Tá, mas Nando, então, quais dados? O que eu preciso saber? Né? Se não é só ligar para o concorrente, perguntar quando ele está cobrando, o que eu tenho que saber então? Você precisa ter em mãos pelo menos 6 itens para definir o preço de maneira profissional. 6 coisas. Tem que ali ter na ponta da língua ou ter uma noção, um norte, pelo menos. Por quê? Precificação não é algo que vai te trazer ali de maneira exata, ela é variável, né? Pensando em fórmula, né? Porque a tua estrutura muda, os custos acabam aumentando, por isso tem os reajustes, né? Mas você precisa ter em mente o seguinte: vou definir o preço do meu negócio, estou abrindo meu estúdio ou vou fazer o reajuste, quero fazer da maneira correta. Eu tenho que saber quais os custos fixos do meu estúdio. O que é custo fixo? Tudo aquilo que se repete de maneira igual todos os meses. Água, aluguel, luz, internet, contador, enfim. Funcionários, se tiver alguém contratado, né? Custos operacionais, aqui a gente está falando de percentual. Então, comissões, né, as taxas, impostos. Então, taxa de maquininha, comissão que eu pago para o instrutor, né, os impostos. Esses são os seus custos operacionais, aqueles que fazem o seu negócio funcionar. Pense dessa forma, custo fixo é só para ele estar aberto.
operacional é para ele funcionar, né? Você precisa saber qual é a capacidade máxima do teu negócio, porque só sabendo a capacidade máxima, você vai ter uma noção de quanto vai comprometer da tua possibilidade ao realizar as práticas locais. E quem sabe isso já sirva como uma análise de viabilidade. Você fala, opa, não, nesse espaço aqui eu só consigo, né, atender um número X de pessoas, o mercado aqui não consegue absorver um valor correspondente de mensalidade, eu vou pesquisar mais a região. Então, como que eu calculo a capacidade máxima? Então, você vai pegar os horários trabalhados, vai multiplicar pelos dias trabalhados, vai multiplicar pelas vagas por horário e vai dividir esse resultado por 2,3. Essa é a fórmula para você descobrir a tua capacidade máxima aproximada. Por que 2,3, Nando? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas faz 2 vezes por semana. Então, vamos ocupar 2 horários e a gente tem uma abordagem mais específica. Quando a gente coloca aquele vírgula 3, a gente não exclui totalmente quem faz 3 vezes por semana. Mas é um cálculo que fica mais inclinado para quem faz 2 vezes, então você consegue ser mais certeiro, mais preciso aí no resultado. Você precisa saber o custo por unidade. Então, quanto custa cada vaga do teu espaço? Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar o meu custo fixo. Tá aqui o slide, tá aqui. Tira um print aí, Bruna. Ó, gente, tira print aí. Tira print, depois vocês me perguntam também. Custo por unidade. Você vai pegar o custo fixo, tá? A soma do teu custo fixo e vai dividir por horários trabalhados, vezes vagas por horário, vezes 20 dias no mês. Ok? Então, assim com essa fórmula, você sabe quanto custa cada vaga do teu espaço. Tá? Isso é interessante a gente saber porque quando você olha para o teu, quando você tem esses números aqui e você olha para o teu negócio e vê a agenda ociosa e vê vagas sobrando ali, isso te acelera, né? Isso te motiva a agir, né? A buscar preencher, porque se não está faturando, está dando despesa, né? Práticas locais, ó, só agora que a gente leva em consideração as práticas locais, que é a pesquisa de mercado em si. É importante, é um dos 6 fatores que a gente leva em conta para uma precificação profissional. E o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, gente, você precisa ter exatamente quais são os custos operacionais, né? E você precisa saber também qual é a sua capacidade máxima. Sem saber a tua capacidade máxima, você não vai ter como fazer esse cálculo aqui, ok? Você vai pegar os custos fixos mais o custo operacional. Então, vamos dar um exemplo. Já vou dar um exemplo aqui na sequência, né? E vai dividir por um valor que esteja entre 20% a 25% da sua capacidade máxima. É esse o ponto de equilíbrio alvo. Porque se você compromete muito o ponto de equilíbrio, muito da tua capacidade máxima, você não tem margem para crescimento, você não tem margem para lucro, ok? Então, como que funciona na prática? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, um exemplo prático, né? Um estúdio que tem os custos fixos de R$ 3.500. Então, você tem ali no seu aluguel, água, luz, telefone, internet, condomínio, tudo somando vai dar 3.500. Os custos operacionais de 45%. Então, você paga ali 35% em média, em torno disso, né? Para um instrutor, mais a taxa de maquininha, mais impostos, deu 45%. Capacidade máxima 104 clientes, trabalhando 12 horas por dia, com 4 vagas por horário. Ok? De segunda a sexta. Então, custo por unidade nessa situação vai ser R$ 3,65. Né? Ponto de equilíbrio, nesse caso, está em 21 clientes. Por quê? A gente vai pegar ali a capacidade máxima, né? 104, e dividir, né? E multiplicar ali por 20%, por exemplo. Vai dar 20,8, 21 clientes. Né? Daí o que você vai fazer? Essa é a fórmula mais simples, gente, e coerente
utilizando a referência da tua própria estrutura para definir um norte de precificação. Os planos vão girar em torno desse valor aqui sugerido, ok? Então não é, se eu cobrar 240, a sugestão foi essa, você pegou ali o custo fixo mais operacional, né, e dividiu por 21 clientes a 20% da capacidade máxima. Você tem ainda 80% para crescer, para ter margem. Ok? Quanto mais alunos ativos, mais esse valor se dilui. Mas para você ter o teu ponto de equilíbrio atingido, é com 20% da capacidade máxima. Fica esse valor de R$ 241,66. Ah, mas se eu cobrar 240, tá errado? Não, tá próximo, tá bom. É um indicador, isso é uma referência. E é a partir disso que a gente constrói uma tabela de planos assertiva. Ok, gente? Então, essa referência aqui de 241,66, né, a gente consegue dissecar isso ainda mais. Né? Por quê? 241,66 onde? Nesse caso aqui, ó, 137,94 foi despesas. Vai ser despesas. E 103,71 lucro. Então, 43%, né, de margem de lucro ali. Considerando só os custos fixos e operacionais, sem custo variável, tá? E sempre tem, todo mês tem custo variável também. Ok? Mas essa é uma boa referência porque a gente está multiplicando ali, a gente está tirando desse valor o custo também unitário, né? O que se torna uma boa referência para você saber exatamente quanto você vai ter de lucro do seu negócio. Então, quando você recebe do teu cliente, é mais ou menos assim, você recebe esse valor. Daí você vai pagar fulano, vai pagar ciclano, vai ter despesas bancárias, vai ter taxas e vai ter mais os custos operacionais. E o que fica para você é isso. É basicamente esse cálculo que a gente fez aqui. Ok, gente?